Eu gostaria de convidar, então, à mesa a doutora Ana Maria Canzonieri, isso? A doutora Ana Maria Canzonieri é psicóloga e enfermeira, é mestre em reumatologia, doutoranda em ciências da saúde pela Unifesp, supervisora técnica da neuroreabilitação e pesquisadora da ABEM. Se tiver alguma coisa errada, me corrija, doutora. Obrigada pela apresentação. Então, acho que, já que vocês falaram, vou roubar um pouquinho do tempo de você, então eu vou acrescentar um roubinho de tempo e vamos dar uma descontraída, porque acho que tudo isso que foi falado até agora, desde manhã, claro que mexe muito com todos os nossos ânimos e desânimos, né? Então, como agora a gente está assim, meio com o ânimo meio à flor da pele, porque, com razão, não tiro a razão de ninguém, pelo contrário, acho que isso é importante. Vamos dar uma descontraída para a gente poder ouvir uma outra coisa para pensar, né? Vamos lá? Hello? Tá abrindo? Então vamos lá. Então vamos entrar um pouquinho nesse clima da música. Pode deixar assim bem alto. E vamos dar uma descontraída. No lugar, quem puder, mexe o que der pra mexer. Cabeça, mão, vamos lá. Mexendo, vamos lá. Mexendo, isso. Vamos tirando toda a vinhaca, mexendo. Acorda quem tá dormindo, sacode quem tá do lado. Vamos. Cadê a sacudida aí? Tá paradona. Vamos lá, sacode. É mesmo, não disfarça, olhou de lado, se mexe. E a galera embala, dominou geral. Isso aí. Venha que o som é massa. Vamos entender que tudo faz parte da vida. As coisas boas, as coisas ruins, a gente tem que sacudir geral. Tem que ter bola na rede pra dizer que é gol. Vem dizer a todo mundo que no nosso amor tem que ter uma balada pra gente dançar. Vamos dizer pra todo mundo que o nosso amor tem que ter, seja de que forma for, com ânimo. A gente vai falar de amor e às vezes, nem sempre, falar das coisas boas, falar do amor, não provoca. Então, acho que tudo que aconteceu e vem acontecendo é uma excelente provocação. E uma provocação para a gente poder refletir sobre tudo isso. Ok? Então vamos lá para os meus slides. Agora sem som, sem sacudir. O povo já acordou. Eu sou Ana Maria, sou psicóloga, sou enfermeira. Eu trabalho na ABEM, Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, na neuroreabilitação. Estou aqui agradecendo o convite de vocês, em nome da diretora, superintendente, a Sueli Berner, e vou apresentar um pouquinho do que a gente trabalha no sentido da... Pode passar. Da qualidade que a gente tem que ter na nossa vida. Então, eu chamei de Vivendo com Qualidade na Esclerose Múltipla, que foi um tema que me foi passado, e eu vou dar uma visão não só da psicologia, mas da importância da integração entre todos os profissionais para exercer um trabalho frente a uma doença, seja ela qual for. Aqui hoje a gente está falando de esclerose múltipla, porém, atender uma pessoa que adoece é um todo e não uma particularidade. Vamos lá? Então, eu quero primeiro falar de uma questão que é chamada de qualidade de vida. E aí eu peço para a gente parar e refletir um pouquinho sobre o sentido do que é a qualidade de vida. E a gente tem que tomar um cuidado quando essa qualidade está voltada ou para mim, ou é para aquilo que esperam de mim. Então, quando eu chamo de qualidade de vida algo que me dá status, porque eu tenho que mostrar ao outro, não sei se isso é qualidade de vida. A qualidade de vida
é a percepção que a pessoa ela tem que ter na sua posição, na sua vida, no seu contexto, na sua cultura, no seu sistema de valores, nos quais esta pessoa está estabelecendo uma relação com os seus próprios objetivos, com as suas expectativas, com os seus padrões e preocupações. Então, o sentido da qualidade na vida é meu. E eu posso, sim, interagir com esse meu sentido no ambiente e, sim, devo cobrar deste ambiente esse respeito à minha qualidade de vida. Devo ensinar, né, a palavra educação, que já foi mencionada aqui hoje, e inclusive também pela Bruna, essa questão da educação, educar o outro para esse sentido da qualidade. E aí eu consigo estabelecer uma inter-relação e uma convivência saudável para todos os seres. Vamos lá? Só que parece muito simples. No papel, na hora que a gente escreve, na hora que a gente lê, realmente é muito simples. Só que aquela pessoinha, ela está envolvida num contexto muito grande. Tem as questões físicas dela com ou sem esclerose múltipla. Porque esclerose múltipla é mais uma da condição física, não é a única. Tem toda uma história de vida. Para chegar aqui onde você está, na idade que você está, você tem um histórico. Um histórico que já vem desde a sua mamãe e do seu papai, não só em termos genéticos, mas até em termos dessa concepção, desse planejamento, do porquê você surgiu no mundo, como eles cuidaram de você, do ambiente em que você viveu, para chegar até o dia de hoje. As características afetivas e emocionais. Hoje eu estou assim, mas eu tenho um histórico que me tornou assim. Amanhã eu estarei de outro jeito e tenho um histórico para que eu chegasse a esse outro jeito. Então, lidar com as minhas emoções num estado de adoecimento não é só do adoecimento, mas são todas as características que me permitem enxergar o adoecimento e como me restabelecer. O contexto sociocultural. Dizer que a nossa sociedade não nos influencia não é possível. Dizer que não temos uma bagagem e uma formação que nos propicia pensar e sermos o que somos, não dá para dizer que isso não existe. É real e interfere muito, até na forma como eu adoeço ou na forma como eu me restabeleço. Até usando um pouquinho, parafraseando a Bruna, ela disse que quando ela está mal, ela está mal mesmo. Quando ela está triste mesmo. Ela tem direito a ter o piti dela? Claro que sim. Como cada um de nós temos em função daquilo que somos. E temos também que ser compreendido em relação a isso. Mas nós temos que, em primeiro lugar, nos compreendermos para saber lidar com tudo isso. Porque a gente estabelece o tempo todo uma relação com as nossas tarefas sociais, com os nossos papéis. Eu sou mulher, sou mãe, sou esposa, sou namorada, sou filha, sou tia, sou avó, sou profissional. Quantos papéis nós não exercemos na vida? Quantos papéis nós, com doença ou sem doença, não temos que lidar socialmente e interagir com o outro também para cuidar do outro, mesmo precisando de cuidados? Então, são interações contínuas que nos fazem perceber a vida de diversas formas. Só que na hora que a gente recebe aí um raiozinho que cai na nossa cabeça e traz um diagnóstico, e o diagnóstico aqui que a gente está tratando é da esclerose múltipla, isso vai ter que fazer a gente refletir muito. Por quê? Porque é aquela cena famosa do avião.
caiu a máscara de oxigênio. Ou você coloca primeiro em você, ou não haverá oportunidade de você existir. Então, é isto. Você tem que olhar para você quando cai este raio na sua cabeça. Você tem que olhar para você se perceber, para você se entender, para você se sentir e para você desenhar o seu caminho. Porque isto faz, sim, a grande diferença para a sua vida. Vamos lá? Então, o que a gente pode pensar na hora que isso acontece? O que é a doença? O que é a saúde? O que é normal? O que é anormal? Nós precisamos, infelizmente ou felizmente, de palavras para determinar alguma coisa. Então, por isso, a gente coloca normalidade, anormalidade, saúde ou doença, mas isso interage o tempo todo, constantemente. Ninguém é normal ou anormal. Somos seres humanos que, em determinados momentos, nós estamos do lado da saúde, em outros momentos nós estamos do lado da doença, ou ao mesmo tempo nós estamos saudáveis e não saudáveis, porque eu posso ter algumas coisas que me tornam doente ou que eu tenho um sintoma para uma coisa, estou com gripe, eu não estou 100% bem. Mas quer dizer que então eu estou doente? Quer dizer que eu sou uma pessoa doente? Não. Então, é um processo, é um contínuo. É separação para a gente poder ler, para a gente poder entender, para a gente poder escrever sobre o assunto enquanto pesquisador. Mas enquanto ser humano, enquanto vida, não há essa separação. Então, por isso, as definições do que representa saúde ou doença, ela é individual, ela é cultural, ela é social e ela é familiar. Eu aprendo no seio da família como estar bem ou como estar mal. E o sentido conferido aos sintomas, quanto à resposta emocional dada a eles, são influenciadas pela minha personalidade. Eu estou com uma dor no joelho. Esta dor no meu joelho, ela vai mudar em relação ao meu dia, se hoje ele está bom ou se ele não está. Vai mudar fisicamente, porque existe toda uma característica fisiológica alterada em função do meu mental e vai mudar o meu mental, o meu comportamento em relação a essa dor. Ou seja, um distúrbio qualquer inclui a experiência pessoal do problema vivenciado em si e o sentido que eu atribuo a ele em relação ao meu estado de saúde ou ao meu estado de doença. A percepção é minha. O sentir é meu. A manifestação também é minha. E isso pode influenciar o meio no qual eu vivo, e o meio no qual eu vivo também pode influenciar a mim, quanto ao meu sentir e quanto à minha manifestação de sentir. Se eu estou num meio que reprova o sentir ou a manifestação, eu não farei isso, porque eu sei que não serei aceita. Isto desencadeará um processo emocional muito cruel. Eu estava conversando, não me lembro o nome da mocinha, que escreveu um livro sobre bullying, que estava lá na frente. A gente também pode atribuir isso a uma questão de bullying ao nosso sentido de saúde ou de doença. Por quê? Porque muitas vezes no emprego, na escola, na família, eu não posso me manifestar, porque se eu realmente me manifestar, eu vou estar afetando ao outro. Então, estar saudável ou doente, ter sintoma ou não, não é uma coisa tão simples. E é uma coisa a qual a gente precisa aprender em nós,
e no meio em que eu estou inserido. Vamos lá? Eu acho interessante algumas coisas assim do português e do inglês. Tem palavras no inglês que tem várias delas para expressar a mesma coisa. Às vezes tem uma para expressar tudo. A mesma coisa no português. Só que eu acho que o inglês consegue expressar melhor a questão do adoecimento do que a palavra em português doença. Falou doença, doença é qualquer doença. E, na verdade, se a gente for pensar, não é bem assim. Existe algo que eu sinto, que eu preciso explicar para o médico que eu estou sentindo. Então, eles usam o termo de illness. É usado para designar aquilo que a pessoa sente quando ela vai ao médico. Então, eu estou com uma coisa assim, eu estou sentindo, eu estou tentando me expressar. Disease se refere àquilo que se tem ao regresso da consulta médica, ao diagnóstico, à definição da doença. E sickness é o ato de se comportar como doente. Eu posso não estar me sentindo doente, eu posso não ter uma doença propriamente dita, mas eu me comporto como uma pessoa doente. Isto tudo existe enquanto nós estamos usando a palavra saudável e existe enquanto nós estamos usando a palavra doente. Ou seja, tudo isso acontece ao mesmo tempo. E enquanto eu não perceber estas facetas em mim, também não conseguirei lidar com a minha mudança de comportamento para me comportar como saudável, sabendo que tenho uma doença e entendendo os meus sintomas. Vamos lá? Então, nós voltamos para aquele slide em que todas as relações acontecem ao mesmo tempo e influenciam o meu ser. E dependendo de como eu me percebo, dependendo daquilo que eu quero manifestar, eu vou cair para um lado. Ou para o lado realmente da doença, ou para o lado da saúde. E saúde não é necessariamente a ausência dos sintomas. Vamos lá? Então, a saúde é representada pela dinâmica entre a pessoa e si mesma e em relação ao meio em que ela vive. Ela pode não ser doente, não ter nenhuma doença, mas se comportar doentiamente em relação ao meio. Como ela pode ter uma doença e não se comportar doentiamente em relação ao meio. Então, a doença ela não é apenas a ausência dos sintomas, mas ela é um estado atingido pelo equilíbrio das forças internas do indivíduo. Forças psíquicas, forças físicas, forças ambientais e forças espirituais. Somos um conjunto, somos um todo. E em qualquer parte dessa em que houver alguma rachadura, haverá possibilidade de se manifestar uma doença. Então, a saúde física e ou mental, e aqui na mental eu incluo a questão da espiritualidade, da fé, dos valores que o indivíduo tem de elevação, de um credo, é fundamental para que ele tenha um motivo ao qual se agarrar para enfrentar uma situação difícil, uma doença, a esclerose múltipla ou tantas outras. Então, a saúde física e ou a saúde mental, ela vai depender do meu estado de equilíbrio das minhas forças. Eu posso ter algo físico, mas estar em equilíbrio mental, e eu vou ter que usar essa força mental
para ajudar esse estado físico, ou eu posso ter algo mental e eu preciso dessa força física para ajudar a restabelecer esse meu equilíbrio mental. Vamos lá? A ABEM, enquanto um centro de neuroreabilitação especializado em esclerose múltipla, tem uma equipe de profissionais, multiprofissionais, de diversas áreas, trabalhando com esse sentido da qualidade de vida, com a qualidade de reorganização das forças físicas e psíquicas. Então, a nossa equipe trabalha em conjunto, fala a mesma linguagem para ajudar, auxiliar, capacitar, educar quem tem a esclerose múltipla, o familiar, que também precisa receber orientação, o cuidador e outros profissionais que também precisam entender, compreender não apenas a doença, mas compreender o ser humano que adoeceu. Compreender uma doença é muito fácil. Hoje em dia, mais ainda, entra na internet. Pega-se livros, lê. Compreender o ser humano que adoece é uma particularidade, porque ninguém adoece igualmente, mesmo tendo a mesma doença. E não é só por sintomas, mas é por toda essa gama de influência que a gente tem desde que nasceu para conseguir chegar aqui hoje e saber: estou saudável ou estou com alguma sintomatologia que me faz pensar que posso estar doente. Somente um conjunto de orientações possibilita que você também recupere o seu estado de qualidade de vida ou descubra, caso você não tenha tido, então, esta oportunidade de entender em você o que é a qualidade de vida. Próximo. A ABEM, enquanto uma instituição nacional brasileira, ela é filiada da Associação Internacional com sede em Londres. E vem nessa parceria com a Multiple Sclerosis International Federation, trabalhando no desenvolvimento do Atlas, que mapeia características de todo mundo referente à esclerose múltipla. O Atlas, apesar de estar datado de 2013, e aí vocês falam, mas a gente está em 2014, é muito elaborado para ser feito. São os dados mais atualizados, são os dados mais de ponta que se tem hoje em relação ao mundo. Então, foi um trabalho de anos desenvolvido com as entidades, com as associações, e agora ele já está pronto, foi traduzido para o português. Então, eu trouxe um pouquinho dessa informação para vocês acompanharem as próximas notícias que serão lançadas nas redes sociais, no site, informando do lançamento, da publicação desse Atlas. Então, são informações que vão auxiliar profissionais, vão auxiliar pacientes, vão auxiliar as pessoas interessadas por essa causa a realmente terem dados importantes e objetivos para falar da doença. Porque é falando sobre ela que a gente consegue fazer um processo de educação e, fundamentalmente, de humanização coletiva. A questão não é se eu não tenho uma deficiência ou se eu tenho uma deficiência. A questão é, somos seres humanos e com ou sem deficiência, todos nós temos direito à educação, à saúde, à qualidade de vida, a informações que possam nos auxiliar a viver melhor e a dar continuidade aos nossos descendentes de uma vida saudável e tratamento para as condições quando há uma doença. Então,
esse guia, esse atlas, vai trazer, de um modo geral, informações epidemiológicas sobre o mundo em relação à esclerose múltipla. Eu gostaria agora de convidar o meu amigo para algo que eu vou chamar de especial, porque assim o considero. Eu acredito que na vida a gente tem sempre uma mensagem positiva para nos alavancar. E então, o meu amigo vai passar algo para vocês, e eu gostaria que cada um tirasse um papelzinho, lesse, refletisse. Por quê? Na nossa vida, às vezes, a gente precisa de mensagens que nos sacodem e nos deixam até meio irados para acordar e vamos que vamos. Às vezes, a gente precisa de mensagens light que nos afagam e falam, vai. Então, vamos ver que tipo de mensagem vocês vão tirar. Mas saibam que o universo é mágico, é místico, e ele sempre traz a palavra certa para a pessoa certa. Quem tirou, abre, lê, reflete, para e pensa por que isso foi parar na sua mão. Algum significado importante tem. Nada é por acaso. O universo conspira positivamente a nosso favor, mesmo que a gente nem sempre o compreenda. Então, se todo mundo já tem o papelzinho, uma boa leitura. Espero que vocês estejam consigo mesmo cada vez mais, daqui para frente, traçando o caminho de vocês. Porque é o caminho da vida e não da esclerose múltipla. Ela está com vocês e vocês vão pensar nela de uma forma a traçar a sua vida com melhor qualidade para saber lidar com isto. Então, uma boa tarde a todos e meu agradecimento por estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, doutora. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer, porque o que você disse agora é o que eu venho vivendo na minha vida ultimamente, tá? Eu estou aí num processo de 10 anos com toda essa história e decidi fazer esse blog justamente porque eu aprendi a usar a minha consciência ao meu favor, né? Hoje eu encaro a esclerose múltipla como uma grande oportunidade que eu tive na minha vida, muito mais do que qualquer problema que eu possa ter tido, porque eu despertei uma consciência para mim mesma, tá? Que antes eu não tinha. Então, essa é a grande dificuldade que eu tenho em escrever a respeito disso, porque como é uma vivência muito pessoal, né? Você conseguir despertar a sua própria consciência para aquilo que você tem que mudar e para o seu comportamento, enfim, os condicionamentos que você passa a ter. Esse trabalho que você faz é maravilhoso, tá? Eu queria te dizer que até gostaria de entender como que vocês fazem isso, como vocês são dinâmicas, se vocês têm um acompanhamento psicológico mesmo, né? Para que a gente consiga... Porque é uma luta muito pessoal, né? É uma coisa muito... Da mesma forma que ela não atinge a todos nós da mesma maneira, eu acredito muito nisso que você disse, de que como vem de todo um histórico, né, de toda uma vivência, de uma vida inteira, de como a gente se comporta, do meio que a gente vive, o quanto isso é importante, até porque eu falei do estresse aqui em algum momento, porque eu entendo isso, toda a nossa parte comportamental decisiva e definitiva em cima não só do diagnóstico, como de como a gente vai encarar isso daqui para frente, vivendo com dor ou não vivendo com dor, vivendo com qualquer sintoma que quer que seja. E eu queria entender como é que vocês lá tratam isso, como vocês conseguem, como vocês lidam, né, com essas dinâmicas, né? Como é que isso funciona lá na BEM, como vocês tratam em termos psicológicos das pessoas, como vocês conseguem ajudá-las a entenderem tudo isso que você disse, que é uma dificuldade que eu estou tendo hoje de passar no blog, toda essa vivência que eu tive e tudo que eu aprendi, né, a localizar minha consciência, a me treinar mesmo para conseguir superar tudo isso diariamente, que é uma questão muito mais
íntima, de treinamentos mesmo, de intento, digo até que espiritual, de certa forma, né, para quem acredita, do que só tratamentos com remédios, enfim, tudo que a ciência nos dá, mas existe essa coisa comportamental mesmo, que eu entendo isso de uma forma muito importante, assim, central mesmo. Obrigada. A nossa visão é tratar pessoas, cuidar de pessoas, orientar pessoas, e não doença. Então, a gente busca muito o sentido de dar a qualidade de vida, desde a questão do ambiente a tudo que a gente procura fazer em relação a uma prestação de serviços de neuroreabilitação. Alguns exemplos eu deixei, né, no slide, quando falei fisioterapia, fono, existe uma série de atividades nesse sentido. Vou falar mais da psicologia, até porque foi focada a sua pergunta nisso. Então, a gente procura trabalhar com o indivíduo, para que ele se perceba. E a doença é uma parte daquilo que está acontecendo na vida dele, no aqui e agora. Então, a gente tem terapias em grupo, individual, nós temos focado para os jovens, nós temos focado especificamente para conteúdos masculinos. Por quê? Porque a esclerose múltipla pode afetar para algumas questões da masculinidade em algumas pessoas, e isso é importante que a gente ouça com o nosso ouvido, mas com a fala do outro. Então, o que a gente busca é sempre isso, entender o outro com aquilo que ele nos traz do seu sofrimento, da sua necessidade. Procuramos trabalhar com terapêuticas alternativas, shiatsu, yoga, o canto coral, e procuramos também trabalhar com o sentido da espiritualidade. A espiritualidade nessa questão da essência da alma, da essência do ser. Então, a gente tem um trabalho chamado de terapia da alma, em que a gente discute toda essa questão em relação à sua essência divina, à sua essência humana. A gente procura trabalhar com psicodrama, com a manifestação comportamental traduzida numa cena, para que a gente possa perceber o que eu estou fazendo de verdade aqui fora na vida. Então, existem uma série de trabalhos diferenciados para que a gente possa atingir uma gama de pessoas que necessitem daquela informação. Por quê? Nem todo mundo é igual. Nem todo mundo vai precisar de tudo isso. Nem todo mundo, tendo o mesmo sintoma, está naquele mesmo momento. Então, a gente trabalha com o indivíduo. Por isso, a gente procura particularizar o máximo possível todo o nosso trabalho, todo o nosso desenvolvimento em relação de compreender o indivíduo. Não é focado única e exclusivamente num sentido da psicologia propriamente dita, mas sim do desenvolvimento humano para a compreensão da doença. Também atingimos à distância as pessoas que necessitam, por meio das terapias, orientações, né, psicológicas online. Então, a gente tem um trabalho com profissionais da psicologia treinados para atender orientação psicológica por Skype. Ou o guia de fisioterapia, que tem todas as orientações físicas, que pode ser feito à distância, com acompanhamento à distância. Então, a gente busca levar isso para o Brasil inteiro, para que as pessoas possam ser atingidas de um modo geral, no sentido de recuperar-se enquanto cidadão. Certo? Obrigada.